Muito obrigado. Agora quero cumprimentar a todos, dar as boas-vindas ao momento do estudo da Bíblia. E queria saber quantos estiveram aqui ontem. Levantem a mão, por favor. Muito obrigado por retornarem hoje. E os que não puderam estar ontem, mas conseguiram hoje, muito obrigado. Nós preparamos um cartão como esse para usar nessa manhã. O cartão que usamos ontem não é o mesmo de hoje. A imagem é a mesma, mas as frases são diferentes. E amanhã vamos usar outro cartão específico para amanhã. E cada noite usaremos um cartão específico para aquela noite. E esse cartão a gente está entregando para os convidados. Isto é, para aqueles que não são membros da Igreja Adventista. Está bem? É uma maneira de dar uma atenção especial para vocês e também uma maneira de nós orarmos especificamente por vocês. Está bem? Então eu queria perguntar se alguém já recebeu o cartão de hoje. Se recebeu, já está aí? Alguém dos nossos convidados não recebeu ainda? Por favor, levante a mão. Eu estou vendo ali atrás, aqui também. Várias pessoas não receberam. Aí na recepção, estão me ouvindo? Sim. Pode trazer os cartões. Eu queria que vocês recebessem os cartões. Eu vou esperar que isso aconteça, para que a gente foque em seguida na palavra de Deus. Mas eu gostaria que isso fosse feito antes do sermão, para que a gente então tivesse os dados de vocês, e aqui não só os dados, mas também tem as frases que correspondem à nossa decisão, à nossa fé, à nossa confiança em Deus. O pessoal já está andando pelos corredores da igreja com os cartões, é só levantar a mão. Desse lado aqui, alguém pode entregar desse lado, por favor. Já vem para o lado de cá. E aí você recebe o cartão, pega uma caneta. Eu vou ler o cartão aqui com vocês, para que vocês possam preencher junto comigo, caso os outros não tenham ainda feito. Tá bom? O pessoal da internet não tem o cartão, mas terá a chance de fazer os comentários aqui no canal que vocês estão assistindo. Deixa eu ver, todos receberam? Sim? Alguém ainda não recebeu? Ali falta ainda desse lado. Caneta? Precisa de caneta? Sim? Ok. Chegou o cartão. Peguem uma caneta então. E eu vou ler agora o cartão para a gente preencher, tá bom? O título do cartão é Para Ser Mais Feliz. Aí tem 4 frases. A primeira diz, aceito a Bíblia como a palavra de Deus. A segunda diz, aceito a Jesus como meu Salvador. A terceira diz, quero fazer um curso bíblico. E a quarta frase diz, desejo ser batizado em breve. Escolha uma das frases que você desejar, faça um X nela, no quadradinho que está em branco. Ou você pode marcar 2 frases ou 3 frases. E se eu fosse você, eu marcaria todas. Fica à vontade. Tá bom? Mas se quiser marcar uma só também, tranquilo. Aí aqui embaixo, escreva o seu nome, o seu endereço e um telefone para contato. Ok? E no final, quando eu terminar aqui o sermão, eu vou chamar vocês para vir aqui à frente para a oração. Vocês virão aqui trazendo o cartão. Nós iremos recolher os cartões e juntamente com um dos anciãos, aqui na frente, nós vamos orar por você com base naquilo que você marcou aqui. E aí, em seguida, a gente volta para casa. Tá bom? Muito bem. Agora sim, vamos abrir a Bíblia para o tema de hoje. Por favor, abram a sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Êxodo. Êxodo 31, verso 18. Quero pedir a atenção dos internautas, por favor. O tema de hoje é muito importante. Enquanto vocês abrem em Êxodo 31, 18, eu queria dizer que esse tema eu preparei. Sabe aonde? Em cima do Monte Sinai. Eu estava participando de uma caravana em Israel e também no Egito, e nós subimos o Sinai. E lá em cima do Monte Sinai, eu estava orando e Deus me deu esse pensamento, e ali mesmo eu comecei no celular a escrever esse sermão. Então, é um sermão muito importante para mim, porque primeiro Deus falou ao meu coração, e depois isso virou um sermão. E eu quero partilhar com vocês esse sermão. Por isso ele é tão importante, ok? Êxodo 31, 18. Diz assim. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai,
deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Até aqui. Eu fico pensando, como é que Deus fez isso, né? Deus poderia ter pedido a Moisés que escrevesse, ou a outro personagem, outra pessoa. Deus poderia escolher qualquer um, Elias, Enoque, é ou não é? Abraão, Isaac, qualquer outro. Deus poderia falar, escreve aí que eu vou inspirar você, escreve aí. Como Deus inspirou as pessoas para escreverem a Bíblia. Deus inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia. Ele poderia fazer isso com os 10 mandamentos se ele quisesse, mas ele não quis. E o que ele fez? Ele falou assim, não, os 10 mandamentos eu vou escrever. E vou descer do céu até a terra. E Deus veio à terra. Para quê? Para escrever os 10 mandamentos. É brincadeira, que coisa impressionante. Não é impressionante? E alguém diz por aí que os 10 mandamentos foram abolidos. Olha isso. Não tem juízo, né, quem fala isso. Deus vem do céu, olha isso, pessoal. Atenção, internautas. Em cima de uma montanha para escrever os 10 mandamentos. E olha a caneta que ele usou, o dedo. E olha o livro, o caderno que ele escreveu, pedra. Escreveu na pedra. Antes de falar da pedra, analisemos o cenário do Sinai, quando ele escreveu os 10 mandamentos. Nós não vamos ler agora o texto, mas eu vou citar o texto e vai ficar como lição de casa, tá bom? Quando você chegar em casa, tira um tempinho e leia Êxodo 19. O capítulo 19 de Êxodo é o capítulo que mostra o cenário do Sinai, quando Deus desceu para escrever os mandamentos. O cenário. Ó, eu estou pregando aqui, tá vendo o cenário? Está aqui o cenário, ó. Tem um palco aqui, o púlpito, o altar, né? Tem o telão ali, tem o batistério aqui, tem o lugar do coral ali, tem o piano aqui, esse é o cenário. E qual foi o cenário do Sinai, quando Deus desceu para escrever os 10 mandamentos? Então, Êxodo 19 descreve o cenário. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, e em casa, por favor, leia Êxodo 19. Quando Deus desceu, aconteceu o seguinte, as nuvens escureceram, se ouvia trovões, vozes, e teve relâmpagos. Havia uma nuvem de testemunhas, diz o livro de Atos. Essa nuvem de testemunhas eram os anjos. Os anjos desceram no Sinai junto com Deus. E se ouviu trombetas. Olha a cena. E aí, além de tudo isso que eu estou dizendo, tinha fogo, fumaça, vento. E teve mais um elemento, mais um acontecimento. Um terremoto. A Bíblia diz que a montanha, o Sinai, tremeu. Diz que ele fumegava e tremia. E foi nesse cenário que Deus desceu para escrever os 10 mandamentos. Você acha que é uma coisa importante ou não? Foi nesse cenário que ele escreveu os 10 mandamentos. Aí Deus aparece ali e com o seu dedo ele escreve na pedra. Eu estou imaginando a cena, né? Deus escrevendo na pedra. E Moisés foi convidado para estar ali, para ver toda essa cena e para receber das mãos de Deus os 10 mandamentos escritos. Não foi Moisés quem escreveu, ele recebeu as tábuas escritas já pelo dedo de Deus. Esse foi o cenário. E agora preparem-se para se emocionar. Isso que eu descrevi do Sinai foi a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, que aconteceu no Calvário, no Monte do Calvário. Quando Jesus foi crucificado, o céu escureceu. A lua apareceu vermelha como sangue. O vento veio da montanha. Os animais dispararam do campo. Os pássaros se recolheram nos seus ninhos. A terra tremeu. Pessoas mortas ressuscitaram. E Jesus sendo crucificado naquela cruz. Ou seja,
o que aconteceu no Sinai foi muito parecido com o que aconteceu no Calvário. Ou o que aconteceu no Calvário foi muito parecido com o que aconteceu no Sinai. E sabe o que isso me diz? Que o Sinai não invalida o Calvário. E o Calvário não invalida o Sinai. Eles se complementam. Como você resume o Sinai? Lei. Como resume o Calvário? Graça. É a lei e a graça, que são inseparáveis. A lei e a graça. Mas tem mais um elemento que você vai ficar surpreso essa manhã. A mesma cena do Sinai, que foi a mesma, guardada as devidas proporções, do Calvário, será a mesma na volta de Jesus. Olha isso, já estou arrepiado aqui. Olha isso. Atenção, internautas. Quando Jesus voltar, o céu vai escurecer. As nuvens estarão carregadas. Vamos ouvir trovões, relâmpagos e vozes. Os anjos virão formando uma nuvem de testemunhas. Ouviremos o som das trombetas. A terra vai tremer. As sepulturas irão se abrir. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu estou fazendo um resumo, porque tem muita coisa aí. E vocês que estão estudando a Bíblia comigo essa manhã, o pessoal da classe bíblica, eu sei que tem uma classe bíblica aqui, que hoje está concentrada aqui. Vocês estão percebendo que esse assunto te dá margem para outras reflexões. Eu estou apenas fazendo uma reflexão básica de um sermão que Deus me deu em cima do Sinai. Veja, Sinai é a lei. Calvário é a graça. E a volta de Cristo é a redenção final. Somos salvos pela graça. E quem é salvo pela graça é salvo de alguma coisa. Somos salvos do pecado. E pecado é transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, anula a graça. E se não tem graça, você não será salvo. Anula a volta de Jesus. Então, Sinai, Calvário e volta de Cristo são 3 eventos que estão intimamente conectados. Aí a gente para e pensa assim, peraí. Mas por que Deus escreveu os 10 mandamentos em pedra? Por que não escreveu no computador? Ou numa tela como aquela ali? Ou no celular? Ou num outro material qualquer? Por que escreveu na pedra? E uma vez uma pessoa conversando comigo falou assim, olha, eu não aceito os 10 mandamentos porque é uma coisa muito antiga, ultrapassada, é do tempo da pedra. Do tempo da pedra. E foi batendo assim nos 10 mandamentos. Eu pensei, quem é você, rapaz, para falar isso? Deus desceu do céu no Sinai para escrever os 10 mandamentos. Você me fala um negócio desse, mas vou responder para você. Sabe por que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra? E agora eu vou dizer isso para os irmãos aqui de Moema, para os amigos da internet, para cada um que está ouvindo de alguma maneira essa mensagem. Escuta isso. Sabe por que Deus escreveu os 10 mandamentos? Eu vou até sentar aqui no meu banquinho do Chega Mais Perto. Esse é o banquinho do Chega Mais Perto. Caso você não saiba. Olha só, presta atenção. Sabe por que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra? Porque quando ele estava escrevendo, quando ele decidiu escrever e estava escrevendo, ele pensava no bairro de Moema. Calma que você vai entender. Ah, mas pensava no Brooklyn também. Pensava aqui, no Ibirapuera. Pensava na Saúde, Vila Mariana, pensava na Liberdade, pensava em São Paulo, pensava no Brasil, pensava na humanidade inteira. Pensava no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Pensava em você que está sentado aqui essa manhã. Pensava em você que está vendo a gente pela internet. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra, Ele pensava em cada um de nós. Sabe por quê?
Porque pedra também representa a dureza do coração humano. O profeta Ezequiel diz que o coração do homem é como uma pedra. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra, entre outras coisas, ele pensava nas pessoas que são mais duras. Pessoas que têm o coração duro, sabe? Que não se entregam, não se emocionam, não se decidem, ficam aí em cima do muro, estão me ouvindo, mas não se entregam, não decidem. Fala, eu vou lá, mas não vem pensar que eu vou frequentar lá não, entendeu? Aqui não, eu já tenho minhas convicções. Para de ser duro, rapaz. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra, ele pensava no Senhor, na senhora, em você. E Deus manda te dar um recado nessa manhã. O recado sabe qual é? Deus é especialista em escrever na pedra. E se alguém tem um coração duro, fique tranquilo. Deus pode entrar no seu coração, por mais duro que ele seja. E Deus pode escrever uma nova história para você. Nem que para isso ele tenha que produzir um terremoto nessa pedra do seu coração. Quando ele desceu no Sinai, teve um terremoto, né? E às vezes precisa dar uma balançada aí, viu? Para ver se a pessoa acorda. Por isso escreveu os 10 mandamentos na pedra. Mas não foi só por isso. É porque pedra também é símbolo de eternidade. E a lei de Deus é eterna. Mas pensa comigo numa coisa. Não existe nessa igreja, nessa manhã, e nem nesse celular, e nem nesse computador, e nem nessa televisão, não existe em nenhum lugar um ser humano que seja tão duro, que Deus não possa quebrantá-lo. Não existe. Deus é todo poderoso para fazer essa obra. Amém? Amém, pessoal? Deus é todo poderoso para fazer essa obra. E quer ver uma coisa mais? Os que já foram ao Sinai sabem o que eu vou dizer, mas os que não foram ainda, escutem bem. O Sinai não é uma montanhazinha qualquer. O Sinai é uma cordilheira. O Sinai é como se fossem várias montanhas grudadas, uma grudada na outra. Formam um negócio gigantesco. E tem aquele pico que é o mais alto. Quando Deus, aquilo é tudo de pedra, tá pessoal? Tudo de pedra. Quando Deus desceu ali, a montanha inteira, a cordilheira inteira, tremeu. Porque Deus desceu lá. Senhores internautas, levantem a cabeça um pouquinho, olha bem aqui para mim, para eu te falar uma coisa. Deus está aqui? Certeza absoluta? Vou perguntar de novo para você falar com mais convicção. Deus está aqui? E o Deus que está aqui, você acha que é o mesmo Deus que desceu no Sinai? Sim. Tá, eu também creio, igualzinho você, creio. Então, se Deus está aqui, e é o mesmo que desceu no Sinai, o mínimo que eu espero, é que o seu coração trema. Porque essa montanha de pedras não resistiu à presença de Deus, e tremeu. E se Deus está aqui, você não pode ser uma pessoa insensível. Você não pode sair daqui como se nada tivesse acontecido. Você não pode entrar aqui nessa manhã, ouvir uma mensagem dessa e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Ou você é pior do que uma montanha de pedras. Não, você não é. Por isso, nesta manhã, nenhum de nós vai sair daqui sem antes experimentar o toque salvador, redentor de Cristo Jesus. Fecha a porta. Não precisa fechar a porta. Mas o fato é que Deus deseja fazer uma obra em nosso coração. Deus, quando escreveu os 10 mandamentos lá, tinha propósitos incríveis. E a Bíblia é incrível, porque quando a gente acha que sabe tudo, ainda não sabe. Quando a gente acha que já entendeu tudo, ainda não entendeu. Quando a gente acha que já esgotou certos assuntos, ainda não esgotamos. É ou não é assim? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Inesgotável. E tem mais, senhores.
Deus não escreveu apenas os 10 mandamentos. Deus escreveu outras coisas. É curioso, porque Deus não escreveu muitas coisas. A Bíblia, por exemplo, não foi Deus quem a escreveu. Deus inspirou os seus servos e os servos escreveram. Mas a Bíblia registra alguns momentos em que Deus escreveu alguma coisa. Por exemplo, os 10 mandamentos Deus escreveu. Mas Deus escreveu outra mensagem em outro momento, num contexto completamente diferente. E agora você vai se assustar. Quando Deus desceu no Sinai não tinha ninguém. No Sinai não tinha balada, não tinha carnaval, não tinha barzinho, não tinha happy hour, não tinha nada desse negócio mundano. O Sinai era totalmente puro, não tinha nada. Então Deus desceu lá para escrever os 10 mandamentos. Mas o que eu vou mostrar agora, você vai se surpreender. O que eu vou mostrar agora é Deus escrevendo num contexto completamente diferente. Deus desceu no carnaval. Deus desceu numa festa de salão. Deus entrou no meio da orgia. Sabe fazer o quê? Para escrever uma mensagem. Então Deus não é brincadeira não. Ele vai onde não tem ninguém e vai onde tem todo mundo. Amém? Amém, pessoal? Ou vocês acham que Deus não vai tocar o coração de alguém que está num lugar estranho? Vai ou não vai? Deus vai ou não vai? Lógico que vai, a pessoa pode estar num lugar estranho que eu não vou, que você não vai, que a gente não concorda, mas Deus vai lá e Deus faz uma obra lá. O seu filho está num lugar estranho, a sua filha está num lugar estranho, tem alguém da sua família que frequenta lugares que você não concorda, saiba que Deus pode ir lá e tocar o coração dele lá. Amém, irmãos? Quer ver? Vamos comigo. Abram a Bíblia em Daniel 5. Eu estou nessa linha do Sinai, Calvário e volta de Cristo. Mas veja o que diz Daniel 5. Atenção, meus amigos da internet. Atenção, você que está no YouTube, no Facebook, em qualquer outra rede social assistindo essa programação. Por favor, pega a sua Bíblia, abra agora em Daniel capítulo 5 e vamos ler o verso 1 e o verso 2. Ouçam, leiam e meditem comigo nesse texto. É maravilhoso, incrível. Eu estou abrindo junto com vocês aqui e a gente vai ler Daniel 5. Está bem aqui. Pronto. Diz assim. O rei, qual o nome dele? Belsazzar, deu um banquete, um grande banquete, para quantas pessoas? Para 1000 pessoas, dos seus grandes. Quer dizer, só tinha, só a galera lá de cima, né? Para os seus grandes. E ele bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara de onde? De onde, pessoal? Ou seja, da igreja, usando a linguagem de hoje. Do templo, ok. E diz assim, que estava em Jerusalém, o templo, que estava em Jerusalém. Para que nesses vasos bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e quem mais? E as suas concubinas. Paremos aí, já a gente vai ler mais alguns versos. Entenderam a festa? Diferente do Sinai, né? Bem diferente. O que estava rolando lá? Um carnaval de salão. É ou não é? É daí para cima o negócio. E quer ver uma coisa? E pegaram o salão mais nobre da Babilônia, o top dos tops, e o rei falou assim, vamos fazer uma festa aqui para arrebentar a boca do balão. E fez uma festa para os 1000, os maiores de Babilônia. Então ali tinha gente de todas as classes, de nível mais alto, do ramo político, do ramo jurídico, do ramo artístico, tinha gente de todas as áreas ali. Os grandes, diz a Bíblia. E aí 1000 pessoas, gente, fazer uma festa para 1000 não é fácil não, né? Vê quando a gente faz um aniversário assim em casa, e junta umas 50 pessoas, já dá trabalho, imagina para 1000, né? E uma festa desse nível aqui, uma festança, uma coisa grande. Aí o rei falou assim, pessoal, é o seguinte, bebam à vontade. Bebida alcoólica, né? Rolava esse negócio todo, rolava uma drogazinha, tinha as garotas de programa, tinha prostituição, estava liberado, estava tudo liberado ali. Era uma orgia, era uma festa totalmente de rebeldia, a rebeldia aberta. E estava rolando a festa. O rei falou assim, olha, eu tenho uma novidade esse ano, hein, pessoal? A festa esse ano tem uma novidade.
Sabe qual é a novidade? Nós vamos beber usando, não vamos usar aquelas taças comuns que se usa todo ano. Esse ano vamos encher a cara usando os vasos sagrados da igreja. Esse ano nós vamos arrebentar a boca do balão. E sabe como é que é o negócio? É o seguinte, meu pai pegou lá do templo os vasos sagrados, nós vamos beber nos vasos. E botou cerveja, cachaça, uísque, vinho e o diabo a quatro botaram lá dentro. E começou a beber. Som, música, prostituição, rebeldia, bebida, usando os vasos sagrados do templo. E como diz a linguagem popular, estava rolando a festa. Só que lá pelas tantas da noite, aquele que desceu no Sinai, aquela mão que escreveu os 10 mandamentos, falou assim, eu vou a essa festa. E Deus foi a essa festa. Fazer o quê? Aprovar a festa? Assinar embaixo da rebeldia? Não, Deus foi lá para escrever uma mensagem. Atenção, se prepara aí, se ajeita no banco. Se ajeita? É assim que se ajeita. Se ajeita aí, respira, descruza o braço, obrigado, só um pouquinho, tinha várias pessoas com o braço cruzado, descruza o braço, pessoal da internet, aumenta o volume do seu celular, aumenta, é sério, volume, aumenta, aí, porque agora nós vamos ver o que aconteceu na festa. Daniel 5, versículo 24 em diante. Antes do 24, desculpa, vamos ler um outro verso, depois a gente vai para o 24. Vamos ler o verso 4 e 5 primeiro. Daniel capítulo 5, versículo 4 e versículo 5, e depois a gente vai para o 24, tá? O 4 fala assim, beberam o vinho, deram louvores a quem? Aos deuses de ouro e de prata. Olha, o negócio estava sério. De bronze, de ferro, de madeira e de prata. Olha o verso 5. No mesmo instante, apareceram o que, pessoal? Uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Só para dar mais uma sequenciazinha, vai no 6. Então se mudou o semblante de quem? O que vocês entendem assim que mudou o semblante do rei? O que aconteceu com o rosto dele? Ficou pálido. O semblante do rei e os seus pensamentos fizeram o quê? O turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos, o cara começou a tremer. Ele viu uma mão misteriosa, a festa rolando, o pecado liberado, e a mão apareceu escrevendo na parede. O rei ficou pálido, amarelo, o joelho batia aqui, o camarada começou a tremer, suar frio. O que aconteceu? Verso 24. Verso 24. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, Tekel e Parsim. 26. E esta é a interpretação daquilo. Mené significa contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel significa pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez significa dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Bom, rolava a festa, apareceu uma mão misteriosa e com um dedo escrevia na parede do salão. Olha só, os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Essa frase na parede do salão da festa, lá em Babilônia. E a frase escrita lá foi no aramaico bem antigo. Ninguém conseguia decifrar aquela frase. Ninguém, todos os sábios da Babilônia foram chamados e ninguém decifrou aquela frase. Então chamaram quem?
Daniel, servo de Deus. E Daniel, inspirado por Deus, decifrou aquela frase. E a frase é essa que a gente leu, e o significado também é esse aqui que a gente leu. A frase era clara, e a mensagem era clara. Deus estava dizendo assim: olha, contou Deus o teu reino e acabou com ele. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado a quem? Aos medos e persas. Resumindo a história, enquanto eles faziam essa festa de rebeldia, o Império Medo-Persa invadia a Babilônia pelo leito do rio Eufrates. Enquanto eles faziam tudo aquilo que a gente mencionou, eles perdiam o reino. Naquela noite, Babilônia perdeu o domínio, perdeu o reino. Naquela noite, foi o juízo para Belsassar e para as pessoas que estavam ali. Aquela frase era uma frase de juízo. A frase na parede era uma frase de reprovação daquela festa, era uma frase de juízo final para aquelas pessoas, e era uma frase dizendo: vocês perdem o reino. Eu queria dizer uma frase para a gente pensar. Eu vou falar olhando para o internauta, mas para todo mundo que está aqui. Você que está vendo a gente pela internet. Chega mais perto. Chegou? Olhe para mim, por favor. Todas as vezes que alguém está em rebeldia consciente, em transgressão aberta e consciente, a pessoa está perdendo o reino. E mais, tomar bebidas alcoólicas nos vasos sagrados do templo equivale a profanar esse templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não podemos colocar nesse corpo as bebidas alcoólicas e nem aquilo que desonra a Deus. Em Babilônia, eles usaram os vasos sagrados do templo para tomar bebidas alcoólicas. Nos dias de hoje, muitos estão usando esse templo para profanar o nome de Deus, para colocar bebidas alcoólicas, drogas e outros venenos no seu corpo, e estão destruindo o templo do Espírito Santo. É preciso que vigiemos e oremos. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, todos nós somos passíveis de erros. Mas, quando somos sinceros e buscamos a Deus de coração sincero, Ele nos fortalece, nos levanta, nos cura, nos salva, nos liberta e nos conduz para o reino dos céus. É isso. A frase lá em Babilônia era uma frase de juízo. Vocês sabem que um dia todos nós seremos julgados, né? Sabe que um dia todo ser humano vai passar por um juízo. E o juízo final na Bíblia é dividido em 3 fases. A primeira fase já está acontecendo, a segunda ocorrerá durante o milênio e a terceira depois do milênio. E a Bíblia diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. A pergunta é, se nós, no momento em que nós prestaremos contas a Deus, quando formos pesados na balança, seremos salvos ou achados em falta? O rei foi pesado na balança e achado em falta. Isso me preocupa a mim e deve preocupar cada um de vocês. Um dia seremos pesados na balança e precisamos ser salvos. E para que isto aconteça, nós precisamos ser sinceros, buscar a Deus de coração sincero. Se houver algum problema, confessemos tal problema, supliquemos perdão e misericórdia de Deus e avancemos em nome daquele que é o nosso Salvador e que é o nosso advogado de defesa, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não há nenhum caso perdido para Deus. Deus pode salvar cada um de nós, mesmo os que moram em Babilônia.
mesmo os que estão em Babilônia. A presença de Deus naquela festa foi para escrever essa frase. Isso quer dizer que Deus, Ele pode ir onde as pessoas estão e dar uma mensagem de alerta, de despertamento e de salvação. Deus pode fazer isso. Eu já vi Deus buscar pessoas em lugares estranhos. E essas pessoas estão hoje na igreja, servindo a Deus. Mudaram completamente de vida. Então, o Deus que escreveu no Sinai é o Deus que escreveu lá naquela festa e é o Deus que traz uma mensagem de salvação para cada um de nós. Amém, irmãos? E finalmente, o último ponto. Eu queria mostrar outro momento em que Deus escreveu alguma coisa. E essa vai surpreender todo mundo. É algo assim que vai ao extremo, vai completamente ao extremo. Vocês estão vendo essas colocações todas, elas se conectam, mas elas têm mensagens bem extremas e fortes. Escutem essa agora. Abram a Bíblia comigo em João capítulo 8. Evangelho de João no Novo Testamento, capítulo 8. E o versículo, nós vamos ler alguns versículos. A gente vai começar do versículo 4 e vamos avançar até o 8. Vamos ler do verso 4 ao verso 8. Repetindo então para ficar fácil para todo mundo. É assim. João capítulo 8, de 4 a 8. Está bem? Diz assim a palavra de Deus. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, olha só, escrevia na terra com o quê? O mesmo dedo lá do Sinai, o mesmo da Babilônia, agora está escrevendo aonde? Na areia, no chão. Verso 7. E como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Isso é incrível. Eu não sei o que vocês sentem ao ler uma história como essa, mas vamos conversar um pouquinho sobre ela? Vamos. Atenção. Está todo mundo aqui comigo? Todo mundo na mesma página? Certinho? Ok. Todo mundo aqui. Ninguém se desconcentra, por favor. Olha só. Olha a cena. Agora uma cena diferente do Sinai e da Babilônia. Uma cena completamente diferente. Jesus estava aqui na terra, num determinado momento, com seus discípulos. E aí Jesus estava ali e apareceram uns homens estranhos, religiosos, e esses homens traziam uma mulher pelos cabelos, puxando a mulher na rua pelos cabelos. E com violência jogaram essa mulher aos pés de Jesus. E disseram: aí Jesus, está vendo essa mulher aqui? É prostituta. Ela é famosa aqui na cidade, prostituta. E ela foi encontrada, foi pega no flagrante. Então, nós a trouxemos aqui. Porque a lei diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Então, nós temos aqui a prostituta, temos as testemunhas e temos as pedras. Já estamos prontos. Agora, só queremos saber o que o Senhor diz. Diga uma palavra, só uma, e a gente executa agora, a gente mata a mulher agora. Sabe o que Jesus respondeu? Sabe o que Jesus respondeu? Nada. Nada. Sabe o que Jesus fez? Jesus ficou em silêncio e fez isso aqui, ó. Fez isso aqui. Ficou em silêncio, se ajoelhou, se curvou e com o seu dedo começou a escrever no chão. Que é isso, hein? Que Deus é esse, hein? Olha o que ele fez, gente. Pensa comigo. Pensa comigo aqui. Pensa aí, a minha amiga ali. Olha o que Deus fez, menina. Olha o que Deus fez, fião. Olha o que Deus fez. Escuta isso. Jesus, os caras falam assim: e aí, Jesus?
Fala uma palavra que a gente mata essa mulher aqui agora. Amém, Jesus? Vamos matar. Amém, Jesus? Jesus fica em silêncio, não diz nada, se curva e escreve na areia. Na areia? Na areia. Aí os homens ficaram incomodados com o silêncio de Jesus. Você já experimentou o silêncio de Deus? Sabe quando a gente ora e parece que Deus está em silêncio? Já passou por isso? Já viveu isso? Está passando por isso agora? A gente clama, 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 e é como se nada, é como se nada. É duro, né? Mas você sabia que o silêncio é uma resposta? E uma baita de uma resposta. Aí, os homens incomodados com o silêncio, falam assim, Jesus, ô Jesus, qual é a resposta? Diz aí. Jesus se levanta e diz assim, ok, podem apedrejá-la se vocês quiserem, mas tem uma regra. A regra é a seguinte, se tiver entre vocês alguém, pelo menos um, sem pecado, se tiver alguém entre vocês, pelo menos um, sem pecado, pode ser o primeiro a atirar a pedra. Se curvou de novo e continuou escrevendo no chão, na areia. Daqui a pouco, os homens jogaram as pedras fora e foram embora. E não apedrejaram a mulher. Aí Jesus se levanta e diz assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela falou, foram embora. E ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Jesus, me condenou. E Jesus então olha bem nos olhos dela e diz assim, eu também não te condeno. Agora levanta, vai e não peques mais. Preste atenção numa coisa. Quando Jesus diz assim, eu também não te condeno, era a graça. Calvário, graça, Calvário, graça, Calvário. Eu não te condeno, ok? É a graça, é o Calvário, amém? Mas quando ele fala assim, agora vai e não peques mais, é o Sinai. Olha para o Sinai, olha para a lei, olha para os 10 mandamentos. Não é só a graça, é também a obediência, amém, irmãos? Jesus podia ficar só na primeira parte. Eu não te condeno, beleza, continua como prostituta. Eu não te condeno, está tudo certo. Não, eu não te condeno. Calvário, graça, misericórdia, amor, bondade. O nosso Deus é extraordinário. Mas aí depois ele fala assim, agora levanta, vai embora e deixe de fazer o que você fazia de errado. Comece uma vida nova. Não peques mais. Fazendo uma pequena análise. Olha só. Por que Jesus ficou em silêncio? Por que Jesus não respondeu a princípio a pergunta logo no começo? O silêncio de Jesus significava, sabe o quê? Significava que Jesus estava dando àqueles homens e àquela mulher a chance de reflexão, de arrependimento e de salvação. O silêncio de Jesus era, pensa no que vocês estão falando. Pensa em tudo que está acontecendo. Jesus ficou em silêncio para tentar despertar neles o arrependimento e a salvação, e nela também. Jesus não é só o salvador da prostituta, ele é o salvador também daqueles homens agressores e violentos. Jesus queria salvar aqueles homens e também aquela mulher. Por isso ficou em silêncio. Segunda coisa, o que Jesus escrevia na areia?
Todos nós sabemos, os que estudam mais a Bíblia sabem, Jesus escrevia na areia os pecados daqueles homens. E aí eu fico pensando assim, que Jesus é esse? Que Deus é esse que escreve a lei em pedra, a frase de juízo na parede e os meus pecados na areia? Uau! Impressionante, emocionante. Por que Jesus não escreveu os 10 mandamentos na areia? E os pecados na parede, para todo mundo ver? No outdoor, na Avenida Ibirapuera? Por que não colocou os pecados no Instagram? Nas redes sociais, para divulgar e detonar a vida dos pecadores? Jesus escreveu os pecados na areia, os 10 mandamentos na pedra e a frase de juízo na parede. Que Jesus é esse? Que nos ama tanto que a gente não merece, a ponto de escrever os seus e os meus pecados na areia. E o detalhe, a mão que escreveu os pecados na areia é a mesma que escreveu os 10 mandamentos nas pedras. É a mesma que escreveu a frase de juízo na parede. E esse Deus escreveu os pecados na areia, sabe por quê? Porque Deus não tem interesse que os seus e os meus pecados fiquem registrados para sempre. Jesus deseja que na primeira chuva os pecados sejam apagados. No primeiro vento aquilo seja removido. Jesus quer perdoar você e eu. E não só perdoar, Ele quer remover, eliminar, destruir, acabar definitivamente com o pecado. E Ele vai fazer isso em breve na sua volta em glória e majestade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E o que vamos fazer agora? Eu tenho uma notícia para dar a vocês. É a notícia mais importante do dia. Na verdade, é a notícia mais importante da semana. Mas pensando bem, é a notícia mais importante do mês. Não, estou equivocado. É a notícia mais importante da sua vida. Sabe qual é? A notícia é a seguinte: o Deus que escreveu os mandamentos, o Deus que escreveu na parede do salão na Babilônia, o Deus que escreveu os pecados na areia, é o Deus que está aqui, que a gente já falou, e que quer escrever nesta manhã pela 4ª vez. Eu mencionei 3: Sinai, Babilônia e areia. 3. Mas agora a notícia é: Ele quer escrever pela 4ª vez. Vocês sabem por que aqueles homens jogaram as pedras fora e foram embora? Quando Jesus disse assim: se alguém de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa frase aparentemente não é tão impactante. Aparentemente. Para nós, quando lemos isso, não causa o mesmo impacto que causou para aqueles homens. Mas sabe por que causou um impacto grande para aqueles homens? Porque a frase de Jesus tinha um significado específico para eles. Eu vou parafrasear a frase de Jesus. E numa paráfrase bem simples, Jesus estava dizendo assim: se tiver alguém no meio de vocês que nunca se deitou com ela, se tiver alguém no meio de vocês que nunca contratou os serviços sexuais dela, se tiver alguém no meio de vocês que nunca se prostituíram com ela, atire a primeira pedra. Entendeu o que Jesus quis dizer? E sabe por que eles foram embora? Porque todos eles eram clientes dela.
É fácil jogar pedra, né? É muito fácil jogar pedra. Mas saiba de uma coisa, não existe prostituta sem o prostituto. E Deus é tão extraordinário, que Ele oferece chance de salvação para todos nós, indistintamente. E qual é a notícia? Então qual é a grande notícia da vida? É que Deus vai escrever pela 4ª vez essa manhã. Vai escrever aonde? Já escreveu na pedra, já escreveu na parede, já escreveu na areia. E agora vai escrever aonde? No coração. Deus está aqui nessa manhã. Deus está aqui. Eu estou pregando e eu sei que Deus está aqui. Enquanto eu estou pregando, Deus está andando por aqui. O Espírito de Deus está se movimentando por aqui. E esse mesmo Deus deseja colocar a mesma mão dentro do seu peito. Dentro do seu peito. Lá no seu coração. E Ele deseja escrever uma nova história para você. Você pode começar hoje uma nova fase. Você pode começar tudo de novo. Você pode recomeçar. Estou pregando para alguém que já foi da igreja e está afastado atualmente. Hoje você pode e deve voltar. Estou pregando para alguém que já conhece um pouco da palavra de Deus. Jesus está chamando você. Jesus está chamando você, meu amigo. Hoje é dia da gente tomar uma decisão aqui. Nós não podemos estudar um tema como esse e voltar para casa de qualquer jeito. Nós temos que tomar uma decisão. A decisão de se entregar a Jesus agora mesmo. Não importa se você é a vítima ou se você viveu ou vive no meio de pessoas que eram acusadoras ou acusadores. Não importa se você é da igreja A ou da igreja B. Se você é uma pessoa que tem uma vida exemplar, biblicamente falando, ou uma vida totalmente irregular. Jesus está chamando você. Ele ama você. Não saia daqui sem tomar uma decisão. Não se atreva a sair por aquela porta sem tomar uma decisão. Não volte para casa sem se entregar a Jesus. Esta semana está apenas começando. Teremos uma semana inteira pela frente. E cada noite dessa semana, algo surpreendente vai ocorrer aqui. Nas abordagens bíblicas e alguns elementos que serão agregados que vocês nunca viram. Esta semana. Deus quer fazer uma obra em mim e em você. Primeiro, Ele vai fazer em mim para que eu possa pregar. E depois em você, para você ouvir, absorver, aceitar e decidir.